wie geht es euch? Não entenderam porcaria nenhuma, né? Então, sejam muito bem-vindas a mais um quadro novinho em folha aqui do canal pra vocês, o quadro Costura e Fala. Vamos lá? Meninas, eu já tinha conversado com vocês lá nas minhas redes sociais, tinha pedido para vocês fazerem perguntas. Vou explicar o que é o quadro, tá? O quadro é uma cópia, né? Porque eu copiei na maior cara de pau mesmo o quadro das blogueiras de beauty, de beleza. Então eu falei, elas só tem um quadro que se chama Maquia e Fala. Enquanto elas vão se maquiando com as pessoas, elas vão conversando, respondendo perguntas, falando sobre algum tema. E aqui hoje nós temos um tema sim, o tema vai ser vida na Alemanha, por isso que eu comecei em alemão. E eu tinha pedido pra vocês lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no grupo do Facebook, na página do Facebook, vocês me mandaram várias perguntinhas de assuntos, de coisas que vocês gostariam de saber daqui da Alemanha, da vida da Alemanha, da minha vida da Alemanha, que vocês são bem fofoqueiras que eu sei, tá? Então, enquanto eu vou aqui fazendo, porque vocês sabem também que eu tô com a mão cheia de coisa aqui pra fazer, né? Tem muita coisa pra fazer do nosso desafio lá do nosso grupo Blooms Friends. Inclusive, quem não tá lá no grupo, pede lá, solicita, procura no Facebook Blooms Friends e solicita pra entrar, que daí eu autorizo a entrada de vocês aí no grupo, tá? Então vamos ver se vai dar certo aqui, eu costurando, terminando aqui os meus afazeres costurísticos e conversando um pouquinho com vocês. Mas é claro que para tornar esse quadro ainda mais legal, a gente não ia assim só fazer Dona Bloom e vocês, né? Eu tenho um convidado e o convidado de hoje é... Ele tá ali atrás, tá? Ele não vai aparecer no vídeo. É o... Fala aí quem tá aí, quem tá aí? Papa Bloom. Ele tá se matando de rir lá atrás. Então, esse vai ser o meu Lombardi, meu Louro José. Não, o Louro José, ele aparece lá na Ana Maria, né? Então, o Papa Bloom vai fazer as perguntas. Fala oi pras meninas, Papa Bloom. Oi, galera. Então, ó, ele vai fazer as perguntas e eu vou responder. E de repente algumas perguntas ele também vai poder responder pra vocês, tá? Bora lá, vamos começar a costurar e a responder as curiosidades, o que vocês têm aí de curiosidades sobre a Alemanha. Eu tô terminando aqui as bolsinhas porta-celular do nosso desafio. As bolsinhas porta-celular não vou mostrar aqui como que faz, tá? Isso aqui é só costura e fala, um bate-papo de amiga, eu aqui e tu aí, né? E pra quem quiser saber depois, eu vou mostrar elas prontas aí lá no Instagram, lá nas minhas redes sociais, mas ela não é um projeto meu, tá? Ela é um projeto da Suzana Ramos. Então, pra saber tudo que envolve aqui esse desafio, vocês vão lá nas redes sociais que vocês vão ficar sabendo. Então, vamos para a primeira perguntinha. Fala aí, Papa Bloom. Beth de Monaco quer saber como você foi parar aí. E também tem a Janete Machado, que fez a mesma pergunta e ainda está acrescentando e sua história com o artesanato e como ele é visto aí nesse país. Ela quer saber como que eu vim parar. A mesma coisa, né? Como que eu vim parar aqui, né? Sim, também quero saber como foi parar aí. Quer responder ou eu respondo? Eu perguntei pra você. Então, galera, eu casei com alemão, por isso que eu tô aqui. Eu moro aqui há 15 anos, tá? E a gente se conheceu no Brasil, que o Papa Bloom, o Papa Bloom trabalhava lá no Brasil, a gente se conheceu lá. E daí a gente ficou super apaixonado um pelo outro, não podíamos viver um sem o outro. Daí a gente falou, bom, a única maneira... E o Papa Bloom teve que voltar pra Alemanha. Então ele tinha um contrato lá no Brasil, acabou o contrato, a gente se conheceu bem pertinho da época que ele tinha que voltar, 2 semanas antes.
E foi isso, daí a gente se disse, bom, se a gente quiser, ele voltou pra Alemanha e a gente falou, se a gente quiser ficar junto, a gente tem que casar e eu tenho que vir pra Alemanha. E foi assim que eu vim pra Alemanha. Vim casada já, casei depois de 9 meses de namoro e estou aqui até hoje, 2 filhos e 15 anos, 16 anos já, a gente já tá junto, né? E o que a outra, a Janete, né? Como é que é o nome da de baixo? Janete Machado. Perguntou como que é artesanato aqui? É, né? Sua história com o artesanato e como ele é visto. A minha história com artesanato? Ah, tá. Então, eu tinha uma professora de alemão que ela fazia muita coisa. Ela é costureira de profissão, ela se formou aqui num curso para costureira. E eu sempre fiz muita coisa lá no Brasil, assim, mais como hobby, vendi uma coisinha ou outra, sabe? Mas sempre gostei muito de fazer. Já fiz boneca de porcelana, já fiz cestinha de Páscoa, já ponto cruz, bijuteria, muita coisa já fiz lá no Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, essa minha professora de alemão, ela me levou na loja de tecido. E desde então eu sempre costuro uma coisinha ou outra e, né, como vocês sabem, já há 8 anos aí trabalhando com os tecidos Tilda, com a venda dos tecidos Tilda pro Brasil. E como que é o artesanato aqui, né? Ela perguntou Como também. ele é visto, o artesanato? O artesanato, Aqui. não, o artesanato aqui na Alemanha não é tão comercial como aí no Brasil. Acabasse de bater na câmera. Ele é mais visto como hobby. Então, assim, é feito bastante artesanato, as pessoas gostam de fazer, só que eles é mais pra essa parte do hobby. Tem as plataformas de venda, né? Inclusive, uma que era bem grande, fechou agora, não entendo, agora só tá o Etsy aqui na Alemanha, né? Essas plataformas de venda pra gente que faz artesanato e material para artesanato, essas coisas. Mas, assim, não é tão com essa pegada do brasileiro que todo mundo faz alguma coisinha, já vendeu alguma coisinha, conhece alguém que já fez alguma coisa e vende aí no Brasil. Então, assim, o artesanato aqui é muito bem visto, as pessoas gostam, valorizam, só que não tem esse negócio. Mesmo porque tudo que tu vai fazer aqui, tu tens que estar legalizado, tá? Pra vender qualquer coisa, pra trabalhar com qualquer coisa, tu tens que estar legalizada, pagando imposto, tem que ter firma aberta. Então, assim, acho que é por isso também que não é que nem no Brasil, que a gente sabe que tem muita gente que trabalha informal, né? Próxima pergunta. Regina Molinaro está perguntando: comecei a te seguir há pouco e estou adorando. Um dos meus sonhos é conhecer a Alemanha. Então, queria saber se é complicado se comunicar aí com um inglês basiquinho. O que tu acha? Fala, responde essa daí, amor. Eu? É. Eu diria, pessoas, em geral, não deve ser tão complicado. Assim, pessoas de idade não sabem muito inglês. A maioria não ou menos, mas os mais jovens, eles aprendem na escola e a maioria deveria saber mesmo. Só que muitas pessoas que nunca usam, pouco usam, também ficam com vergonha. Mas, assim, principalmente em cidade maior, cidade turística e tal, não tem problema nenhum. Com inglês básico, né? Sim. Até o Lucas, né? O nosso mais velho, esses dias ele deu uma informação na rua, ele tem 12 anos, ele só fez inglês na escola, né? É. E ele disse que conseguiu ajudar a menina em inglês. Então, inglês basiquinho, ó. Tu consegue se virar aqui, sim, sim, senhora. Com as pessoas mais jovens, tá? Não vai perguntar pra uma de 80 e poucos anos no meio da rua, toda caindo, toda caquética, se pode te ajudar. Então, sim, a resposta é sim. Vamos para mais uma pergunta. Ok, Dilma Castro gostaria de saber como a grávida é assistida aí na Alemanha. Nossa, é um rolê aqui, tá? Porque é muito bem assistido o processo tanto antes quanto depois da gravidez da mulher. Aqui tem as parteiras, que elas se chamam rebames, né? Então é uma profissão mesmo regulamentada com...
sindicato, com tudo direitinho. Então elas geralmente quando... Mas primeira viagem, né? Pro segundo também acabei, acho que não fazendo a preparação pro parto, porque eu sabia que eu ia ter de cesárea, mas pro primeiro eu queria ter de parto normal e não consegui, né? Então já fui pro segundo sabendo já que também ia fazer cesárea. Mas tem uma preparação pro parto com essa rebame, né? Com essa parteira. Toda a preparação de respiração, um monte de informação sobre a amamentação, essas coisas todas que giram ao redor desse assunto gravidez, né? Aí, depois que tu vai pro hospital, né? Daí tem o bebê. Quando tu volta pra casa, ela te assiste em casa. Ela vem em casa, não sei quando, é pago pelo plano de saúde, tá? Então tu escolhe uma das rebames da tua cidade, geralmente é nessa que tu fizesse o curso preparatório, né? Pro parto, e daí ela vem em casa, daí ela fica cuidando, se tu tens uma, né, se foi cesárea, ela dá uma olhadinha na tua cicatriz, mesmo que não fosse cesárea, ela também dá uma olhadinha lá por baixo, se teve outras coisinhas lá, né, aquele corte, né, então assim, ela cuida do umbigo do bebê até cair, então ela pesa o bebê pra ver se ele tá com o peso certo, tudo, sabe, então tem um acompanhamento antes e depois. No hospital básico, né, não é que nem aí no Brasil, quem tem plano de saúde, né, fica num quarto, aqui pode até fazer, eu fiz no segundo filho, eu paguei e fiquei sozinha num quarto, mas porque também teve a possibilidade, porque não tinha muita criança nascendo naquele dia, mas se tem muita criança eles não disponibilizam esse luxo aí pra ti, tu tens que dividir quarto pelo menos com 3 pessoas. Mas é muito bem assistido e o que é bom também para quem tem trabalho regulamentado, quem trabalha em alguma empresa, a mãe tem 3 anos de licença. Eu não sei como é que é daí o salário, eu sei que até um certo tempo elas vão recebendo tanto, depois vai diminuindo, mas o bom é que depois de 3 anos a mãe pode voltar pro mesmo cargo que ela ocupava naquela empresa, ela tem a vaga dela ainda garantida. Muitas mães fazem uma coisa, elas já emendam um filho no outro, porque né, daí já fica 6 anos. Mas o que também está acontecendo aqui na Alemanha, como em qualquer outro país aqui da Europa, as mulheres estão querendo voltar mais cedo a trabalhar. Depois de 2 anos já tem agora também jardinzinho para as crianças, então falei demais. Então eram essas as informações sobre gravidez, assim, só uma pincelada bem por cima para vocês ficarem sabendo aí, tá? Vamos para mais uma perguntinha. Não, só quero ainda adicionar. Queres complementar? A pessoa não volta pro mesmo, não necessariamente pro mesmo cargo, mas ela deve receber um cargo adequado na empresa. Na empresa? Ela é correspondente àquilo que ela fazia, né? Assim, com salário, né? Ela não vai receber menos, né? Sim. Tá garantido ali. Tudo bem? Então, próxima pergunta. É a Tá Carvalhal. Quer saber, você encontrou muita gente metida por aí? A Tá Carvalhal fez 2 perguntas, já emenda a segunda pergunta dela aí, vai. Acho até que sei quem é a Tá Carvalhal. Deve ser a Thalita. É verdade que não existe tempo ruim e sim a roupa inadequada? Então, Tá Carvalhal, vou responder essa tua pergunta, tá? A única pessoa metida que eu encontrei aqui foi tu. Gente, a Thalita Carvalhal é uma das minhas melhores amigas. A gente se conhece há 15 anos e a gente se ama de paixão. A gente ama as crianças das outras. Toda vez que eu vou pro Brasil eu tento ir lá visitar ela. Já fui pra China, tá? Essa louca que ela já morou lá na China. Então, assim, gente metida. Quando eu conheci, ela tá falando gente metida porque quando eu a conheci, eu não gostei dela porque eu achei ela um pouco metida. E sobre as roupas no frio, realmente, gente, se vocês não usarem as roupas adequadas, porque assim, a cada tipo de clima tem a sua roupa. Aí no Brasil todo mundo anda pelado no verão? Não, quase todo mundo, né? Mas então, aqui não adianta querer ficar bonita em cima do salto no frio, porque não vai rolar, tá? Já vou avisando. Ok, pode fazer a próxima pergunta. Ok, Liliane Almeida Atelier pergunta:
queria saber se aí na Alemanha a costura criativa é tão popular quanto aqui no Brasil. Ah, a gente já falou disso daquele negócio do artesanato, né? É bem comum as pessoas fazerem muita coisa em casa, tá? As pessoas gostam. Se chama Basteln, né? Não é só costura criativa, é tudo que tu imaginar. Pintura, cartonagem, tudo que tu imaginar feito com as mãos, as pessoas gostam, mas muito como hobby, tá? E muita gente que eu conheço também, que eu nem sabia, às vezes eu falo, eu costuro. Aí a pessoa, eu também gosto, também faço. Sim, as pessoas gostam também bastante de costurar. Todo mundo tem uma máquina de costura em casa, nem que não use, tá? Qual que é a próxima? Ok, aqui tem uma pergunta de Fochi Weidemann. A língua acho muito difícil. Como conseguia se comunicar com seu marido no início? Queres responder essa? Eu? Com meu português precário? Não, fala aí como é que a gente se comunicava no início. Na verdade nos conhecemos pela internet, então como nos comunicamos digitando. Teclando, nós somos modernos. E em português, porque o Papa Blue morava aí no Brasil, né? Então, a gente falava português. Quando eu vim pra cá, eu não sabia absolutamente nada de alemão. Tive acho que 2 aulas lá no Brasil e tive pesadelos. Depois das aulas, assim, passei muito mal, foi muito ruim. Mas a gente no começo aqui falava bastante português, né? E agora eu não sei qual que é a minha língua materna. Eu invento palavra em alemão, às vezes. Mas assim, a língua, as pessoas acham que é difícil por causa da pronúncia. A pronúncia é a coisa mais fácil da língua, tá? Depois que tu aprende como falar cada coisa, é super, super fácil. O que é mais difícil da língua mesmo é a gramática. Mas tu estudando e tu já tendo uma noção também da tua própria gramática, da tua própria língua materna, então fica mais difícil, fica mais fácil tu comparar as coisas, então, sabe? E também uma coisa que eu fiz muito sem perceber, mas hoje parando pra pensar, eu ouvia muito as pessoas antes de eu querer sair falando que nem uma louca, sabe? Uma vez a professora de alemão falou pra mim também isso, que eu tinha esse negócio da observação, assim, no caso, dá pra observar com os ouvidos? Não sei. Mas eu ficava muito atenta com o meu ouvido para ver o que as pessoas estavam falando. E daí eu gravava aquilo na minha cabeça e repetia numa situação parecida, exatamente, ou na mesma situação, exatamente igual. As pessoas... E daí assim que se aprende uma língua, na verdade, né? Que quando a gente é criança a gente não tem essa noção que a gente aprende, né? Copiando o outro, né? Só que a gente acha que quando é uma língua estrangeira a gente tem que fazer uma coisa mirabolante pra aprender, mas não é. Querendo ou não, é copiando. E fala aí pra galera, amore. Falo bem ou não falo bem? Sim, se fala muito bem. Tem certeza? Não, galera, não é por nada não, mas eu sei que eu falo relativamente bem, eu acho que é por isso também que eu não tenho muitos problemas. E outra coisa, tá? Pessoas aí que querem aprender alemão, a língua é linda, aprendam, é uma língua linda. Depois que tu aprende, tudo faz sentido, tem palavra pra tudo, são palavras assim lindas. É uma língua, eu sou apaixonada pela língua, é meio suspeito de falar, mas não é difícil, é só esse negócio da pronúncia que vocês acham. E esse negócio do R na garganta, não inventem, tá? A gente não tem esse R na garganta, então façam um R aqui na frente, ó. Então, próxima pergunta. Ok, tem uma pergunta de Silmara da Vila. Acho a primeira parte você já respondeu também. E a segunda ainda não. Ela pergunta, você já falava alemão antes? E como é viajar pelo país? Então, gurias, eu não falava alemão antes, nadinha, apesar de a minha família ser descendente, tá? A minha bisavó veio daí, fugida pra lá, mas eu não falava nada, mas... O que é a outra pergunta que é? Como é viajar pelo país? Então, em 15 anos quase não viajei aqui pra Alemanha, porque não sou muito desse negócio de viagem. Esse ano que a gente foi, né? A gente viaja muito aqui no estado, porque o Lucas, um dos nossos meninos, ele joga vôlei, então a gente vai de várias cidades, assim.
E esse ano a gente viajou pra Colônia, né? Então, assim, eu não viajo muito, mas eu sei que dos brasileiros que moram aqui, que eles viajam, eles gostam. É um país muito bonito, muito bom de viajar de carro por causa das estradas e tal. Mas pretendo, não sei se pretendo, não sou muito de viajar, mas só pessoal que gosta podem vir, porque todo mundo só elogia como é que é aqui a Alemanha, os pontos turísticos, as pessoas, como são tratados, a vida, então pode vir, tá? Se gosta de Munique. Munique a gente já vai direto, né? Porque Munique é 2 horas daqui, outro estado, mas é 2 horas daqui. Stuttgart, Suíça, Áustria é colado aqui onde a gente mora também, 40, 45 minutos a gente tá lá, então assim... Mas assim, esse negócio de viajar, porque eu sei que tem pessoas que gostam muito, eu não fiz muito nesses 15 anos, de repente... Algum dia quando me der vontade, não sei, tenho um problema com hotéis, não gosto de dormir em cama que não são as minhas, né, só tenho uma na verdade, mas era isto. Ok, mais uma pergunta, vai. Tem uma pergunta de Luângela 2114, não sei, 2114. As mulheres daí trocam receitas de culinária entre si e gostam de compartilhar costurices. Sim, tem bastante disso também, se bem que hoje em dia a gente também tem bastante receita no Google, mas assim, as únicas coisas que eu sei fazer direito são de receita da minha sogra, tá? Então assim, eu não sou muito de cozinha, mas sim, trocam sim. E de costurices também, assim, eu tenho uma amiga que a menina dela tá na sala do Noah, então a gente sempre troca bastante, inclusive tem um vídeo que eu fiz com ela aqui, vou deixar aqui nos cards para vocês clicarem, com a Cristine, e a gente troca bastante ideias sobre costurice, sim. Próxima. Bom, tem uma pergunta de Rose PZ. Ela quer saber do preço de aluguel em um bairro classe média. Pode ser casa ou apartamento. 2 quartos e demais dependências. Não faço ideia. Aliás, tenho um pouco de ideia. Aqui depende da cidade, né? Porque um preço do mesmo apartamento em Munique tu não consegue pagar. É o preço de, sei lá o que, de um carro depois de um ano. Mas eu acho que, tipo, aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena, de 2 quartos, eles falam 2 quartos, 2 quartos de dormir, tá? Não quarto e sala. Porque aqui a sala também conta como quarto, né? Sim. Não, aqui ela tá falando 2 quartos. Sim, mas significa o quê? Por exemplo, um 2 quarto quartos de casal e um quarto de criança. E um... Então, eu diria mais ou menos, dependendo do bairro também, né? Claro. 800 a 1.000 euros? Depende. Depende, né? Sim. Vamos dizer aí de 1.800 a 1.000 euros, mas vocês não podem nem comparar com aqui, porque porque o euro, né, ele tá quase 5 reais, né, então não tem comparação, né, o que vocês conseguiriam pagar aí com esse valor, né, mas é só para vocês terem, e as pessoas também recebem de acordo, né, então vai lá, amor. Ok, tem uma parte da minha Tilda que já foi respondida, mas a outra ainda não. Ela pergunta, você já falava alemão e seus filhos falam português também? Então, vou responder essa pergunta e vou deixar as outras perguntas para mais um quadro, tá? Porque eu acho que vai ficar longo. Não, tem uma ainda. Tem uma ainda? Então tá. Eu, como vocês já sabem, eu não falava nada de alemão quando cheguei aqui. E os meninos, eles falam... O Noah, que é o menor, né? Ele fala alemão, claro, né? Mas ele não fala português. Ele entende, mas ele não fala, não muito. Quando ele precisa ver televisão, pedir pra jogar videogame, aí ele sabe falar português de uma hora pra outra, sabe? Ou então quando eu ofereço um chocolate, uma coisa gostosa em português, aí ele sabe o que eu tô falando, entendeu? Mas o Lucas, que é o mais velho, ele fala em português e ele fala também alemão. E claro, né, ele vai pra escola aqui, mas ele adora falar português e ele adora o Brasil. Os dois adoram o Brasil, então assim,
Espero que um dia o Noah, né, vire a chavinha dele também e comece a falar. Também tenho que dizer que eu tive muito mais vezes no Brasil com o Lucas, quando o Lucas era pequeno, e que no começo eu falava muito mais português com o Lucas. Então, assim, hoje eu falo bastante alemão em casa. Então, assim, de repente também tem sido um pouco minha culpa, né? Tem mais alguma pergunta daí no Instagram? Sim. Tem uma pergunta da Mércia Magrice. Espero que pronunciei mais ou menos. Magrice mesmo, ela. É comum o pessoal ter diarista para faxinas? Não é comum, porque é muito caro. Só por isso. Não tem essa cultura, tá? Se vocês vierem pra cá achando que tem isso, às vezes tem alguém que até... Esse dia eu tava ouvindo uma amiga minha, que tem uma amiga que bem assim, rica, tem um casarão, uma mansão assim, uma alemã. E ela tinha ido na casa da mulher e a mulher tava falando que tinha dado faxina e tal. E aí ela perguntou, né, tipo, não tem faxineira? Daí ela falou, não, foi eu sempre que limpei a minha casa. Então assim, não é porque tu tens ou não tens dinheiro que tu vai ter uma faxineira, não é obrigatório, sabe? Tem pessoas às vezes que tem alguém que vem e ajuda uma vez por semana, mas como aí no Brasil não tem não. Aqui todo mundo faz a maioria das suas coisas em casa. E assim, não tem essa cultura como a cultura do brasileiro. Deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de encerrar, tá? Que no final eu acabei falando costura e fala, foi mais fala e costura do que costura. Eu tô aqui com o Tracht, o Dirndl da Oma do Thomas. Esse traje aqui, alemão, já tem 50 anos, ela mesma costurou. Eu achei muito legal trazer isso aqui pra vocês, porque... Imagina, quando que ela pensou que uma brasileira, mulher do neto queridinho dela, que eu sei que ele era, sabe? Ia estar vestida aqui com o Dirndl dela. E o Dirndl, que é o nome desse traje alemão aqui, que tem o avental, ele tem uma história, tá, meninas? Que gostam de ir para o Oktoberfest a rigor, trajadas, né? Quando vocês forem amarrar o avental, vocês prestem atenção. Avental no lado direito é para mulher casada. Avental no lado esquerdo para mulher que tá indo na pista, tá? Avental no meio é para mulheres que são virgens. Quase eu coloquei no meio. E avental amarrado atrás nas costas é para as viúvas. Acabei de ler isso agora há pouco antes de começar a gravar. Então, Dona Blue não é só um corpinho bonito, é muita cuca no lance. Então, se vocês quiserem mais um Costura e Fala com o restante das perguntas de vocês comentem aqui embaixo, tá? Espero que vocês tenham gostado. No final, como eu falei, acabei falando demais aqui, mas deu para adiantar um pouquinho aqui das minhas bolsinhas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!